Bom, nessa unidade, a gente vai acrescentar uma biblioteca para a nossa API que vai permitir que a gente use o Auth2 de uma maneira prática. Então, nessa unidade, você vai ver como criar esse mecanismo de segurança e aí na próxima você vai ver como acessa o serviço protegido. Vamos lá? Bom, pessoal, agora eu vou incluir aqui no projeto as bibliotecas do Spring Security, como você pode ver. O próximo passo é incluir no nosso projeto um pacote que vai armazenar as configurações, as novas configurações de OAuth. Então eu vou criar ele aqui, ó, br-com tintec-config, onde eu vou criar uma classe que vai ser responsável por fazer toda essa configuração de OAuth, e eu vou chamar ela de Authorization Server Config. Finish. Aí agora eu vou usar essa classe para estender uma outra classe do próprio Spring, que vai ser a Authorization Server Configurer Adapter, né? Para fazer o próprio Spring enxergar essa classe como uma configuração, eu anoto ela com @configuration e enable authorization server, para ele saber que ela é uma classe de configuração de OAuth. Na sequência, eu vou injetar aqui o mecanismo de gerenciamento de autenticação do próprio Spring, que é o mecanismo padrão dele, injetando com @autowired nele. Agora, por último, a gente estende dois métodos aqui que vai ser o configure, ambos chamam configure, só que um deles recebe os endpoints como padrão, e eu vou injetar nesses endpoints o Authentication Manager default do próprio Spring. E o próximo método, também chamado configure, a gente vai usar para configurar quais são os clientes, quais são as aplicações clientes que podem usar essa aplicação. Então eu vou dizer aqui, in memory, significa que essa configuração vem da memória. O cliente, né, vai ser uma aplicação cliente Tintec, por exemplo. Eu vou usar aqui o método .secret para dizer qual é a senha da aplicação Tintec. Vou colocar aqui qual é o Authorized Grant Type, no caso, qual que é o fluxo OAuth, no caso aqui vai ser o Authorization Code, e finalmente qual o escopo onde essa aplicação vai pedir autorização. Então, eu vou dizer aqui read e write, leitura e escrita. Ok, salvei a configuração. Agora, o próximo passo é inicializar novamente a nossa aplicação para ver isso funcionando. Você vai reparar daqui a pouquinho, ó, aqui, que apareceu uma senha ali bem rapidinho. A gente vai usar depois essa senha, guarda essa informação. Eu deixei aqui pré-configurado uma URL, onde a gente vai saber como é que a gente faz para conseguir fazer essa autorização em cima da aplicação. Então, você pode ver, ó, OAuth, Authorize, o Response Type, que é o code, o Client ID Tintec e a URL de redirecionamento. A autenticação que ele vai pedir é do usuário final. Então, sempre é user, quando não está configurado, e a senha é aquela que estava no log. Então, a gente passa ali de volta, pega a senha que ele gerou para a gente, tá? Vou copiar e colar aí no espaço. Quando eu dou um login, ele vai pedir autorização, né, para a aplicação Tintec dos recursos protegidos, e quando eu autorizo, ele redireciona para a URL que eu configurei, passando o código de autorização. Então, eu copio essa URL, eu deixei também pré-configurada uma linha de código capaz de trocar esse código de autorização temporário por um Access Token. Então, eu fiz aqui, ó, Tintec, a senha, que é a aplicação terceira que vai fazer essa requisição, /OAuth, /token, dizendo que o Grant Type foi Authorization Code, o Client ID da aplicação é Tintec e a URL foi aquela. Quando eu passo o token, e aí o cliente recebe um Access Token, que é a autorização para a aplicação Tintec a fazer operações em nome do usuário sobre esses recursos.